entrando na palavra de hoje, em Hebreus 12, 2. Pode colocar. Eu peço que a igreja fique de pé em reverência à palavra. Isso, 12, 2. Diz assim, não vou ler a primeira parte, tá? A partir da segunda parte do versículo 2. Diz assim: Ele, Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Glória a Deus. Em outra tradução diz: Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, Pai. E eu sei, Senhor, que a tua palavra ela é viva e eficaz. Senhor, eu sei que a tua palavra, Senhor, assim como fez com a minha vida, ela é a palavra que traz transformação. E Jesus, tudo aquilo que eu não souber hoje, que o Senhor venha ministrar no meu coração, Pai, para que nós sejamos cheios da tua presença e que esta palavra traga clareza à nossa mente, Pai. Nós queremos sair daqui transformados pela renovação da mente, assim como diz a tua palavra, Senhor. Queremos ser renovados em ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. E é isso. Bom, aqui nós vemos, eu comecei falando sobre Pedro, e se vocês entenderam, Pedro, ele não tinha identidade, ele não se conhecia. E Jesus, por isso que ele falou, ele jogou palavras ao vento para Jesus, mas Jesus, ele é misericordioso, e assim como o nosso pastor disse, Jesus já via Pedro lá na frente. Ele sabia que ele iria negá-lo, ele sabia que Pedro daria muitos frutos para o reino de Deus, mas, e era necessário que tudo isso acontecesse, para que a palavra dele se cumprisse. Amém? E esse texto fala sobre a necessidade da gente conhecer o nosso propósito, da gente se conhecer. Porque só quem se conhece verdadeiramente e conhece quem é o Deus que serve, ele consegue ter uma visão extraordinária de futuro. Às vezes a gente fala muitas vezes da eternidade, mas a gente não consegue mensurar o que é a eternidade, e a gente se perde com as coisas deste mundo. Eu costumo dizer que as coisas deste mundo são meio. Você trabalhar é meio de sobrevivência. Você precisa manter a sua casa, você precisa manter a sua família. Você estudar é necessário, porque você precisa também ter uma profissão, e o estudo, adquirir conhecimento, faz você galgar grandes conquistas. Mas para o cristão, foi isso que Deus ministrou no meu coração no domingo. Para o cristão, você que é cristão, nascer, qual que é o propósito de você estar aqui? Ok?
E eu deixo essa interrogação na cabeça de vocês: por que eu estou aqui? Por que Jesus me deu vida? E eu, naquele momento que eu me sentei ali no domingo passado, antes da palavra, Deus falou exatamente, me colocou essa incógnita: por que você nasceu? Para que você nasceu? Costumamos escutar nas igrejas, em palavras, que esta vida é uma vida passageira e que tudo que nós temos aqui é realmente perecível, né? Eu não sei qual que é a estatística de vida, mais ou menos, do brasileiro. Eu acho que 80 anos, eu não sei dizer, se alguém puder me ajudar, mas assim, então a gente vive 80 anos, e 80 anos passa como um piscar de olhos. A gente conquista, nós adquirimos, é importante, Deus abençoa, e Deus, ele tem promessas de abençoar o seu povo, sim, aqui na terra, mas existe algo mais profundo do que esses 80 anos que nós passamos aqui pela terra. Ou a gente não acredita que nós somos seres eternos, nascemos para ser eternos. Essa noite eu quero que você, eu gostaria que entendesse, assim, eu gostaria de passar a profundidade do que é viver sabendo quem você é em Cristo Jesus. Quem é Cristo para você e quem é você em Cristo? Muito mais que um diploma, muito mais do que coisas que você pode conquistar. Você é eterno, você não é deste mundo, tá? Então, eu separei alguns textos, e dos textos, a gente está falando aqui sobre perseverar em Cristo. Mas antes eu queria que vocês entendessem para que eu vim, quem eu sou, para vocês entenderem o porquê de eu perseverar. E às vezes a gente até persevera, mas persevera em coisas que vão passar. A gente conquista, a gente estuda para ter um diploma, e aí de repente a gente conquista aquele diploma, já não é mais aquela festa toda. De repente a gente quer um grande prêmio numa música, aí a gente conquista, aquilo já se foi. De repente a gente quer uma grande casa, a gente conquista aquela casa, aquela fazenda, aqueles bens, e de repente quando a gente conquista, já não existe mais aquela alegria. Porque são coisas passageiras. Deus coloca outros sonhos, outros projetos, porque faz parte da nossa vida. Mas esse não é o fim. Ou o seu fim é aquilo que você sonhou para agora, ou o seu fim é aquilo que você sonhou para 20 anos. Qual é o seu fim? Qual é o seu fim? Qual é a finalidade da sua vida? São projetos curtos, de alguns anos, né? Como aqueles investimentos de curto, médio e longo prazo. Você está investido para curto, para médio, para longo prazo ou para a eternidade? Glória a Deus, aleluia. E ali em Gênesis 19, 26, não precisa colocar, fala sobre uma mulher, a mulher de Ló. A mulher de Ló. Há algumas coisas que nos atrapalham a perseverar. E lá em Gênesis fala sobre essa mulher. Eles viviam Ló e sua família, suas duas filhas e a sua esposa, que não fala, não cita o nome dela. Eles viviam em Sodoma, numa cidade onde havia muita promiscuidade, onde havia tudo de podridão que nesse mundo há, existia em Sodoma. Aquela família vivia ali, e a graça de Deus olhou para aquela casa, e Deus enviou 2 anjos para aquela casa.
para que a família de Ló fosse livrada da ruína que aconteceria naquele lugar. A graça de Deus alcançou a família de Ló. Era tão podre aquela cidade que os anjos foram visitar Ló, e as pessoas da cidade ficaram sabendo daquela visita e foram atrás daqueles anjos para se relacionar com eles. Era tão podre que Deus ele assim abominava tudo que Sodoma e Gomorra fazia. E por isso que houve destruição daquela cidade. Entretanto, a misericórdia de Deus entrou e falou assim: Ló, vai haver uma destruição nessa cidade, vocês precisam ir embora agora. E na Bíblia diz que Ló e sua família parece que teve uma pequena assim resistência de sair logo, que os anjos tiveram que pegar pela mão e tirar eles da casa para que eles fossem para outro lugar e fugissem daquele lugar. Só que na palavra diz que ao fugir da cidade de Sodoma, a esposa de Ló, com o coração já não tinha mais os seus pés naquela terra, mas o seu coração ainda estava ligado emocionalmente àquele lugar, ela resolveu olhar para trás. E ao olhar para trás, aquela mulher virou uma estátua de sal, assim diz a palavra. Então, uma das questões que nos impedem de perseverar é quando nós estamos, não mais, talvez a gente está aqui no culto, estamos aqui adorando a Deus, nós temos compromisso até com a igreja, nós ajudamos na igreja, nós contribuímos na igreja, nós assistimos aos cultos, nós oramos a Deus, assim como Pedro fez. Ele estava do lado de Deus, mas ele não se conhecia. Mas os nossos pés não estão mais no mundo, não estão mais em Sodoma, não estão mais em Gomorra, mas o nosso coração ainda não se desligou daquele ambiente. Ainda somos levemente tentados, ainda nossa mente não foi renovada a ponto de falar assim quem eu sou, o meu objetivo, o que eu quero, para onde eu vou. Quem tem um objetivo, um alvo, quem persevera, ele olha para frente, ele não olha para trás. Não tem como, se você andar olhando para trás, certamente você vai tropeçar. Não existe você andar, percorrer o caminho olhando para trás. Não tem como. Então, esse é um ponto. Esse é um ponto que nos impede de perseverar. De repente, quem olha para trás, cai, tropeça, porque está com seu coração ligado nas coisas que ainda não foram limpas, não foram esvaziadas. Você não se permitiu que Deus mexesse, tocasse ali, limpasse, renovasse. Segundo, outra coisa que nos impede de perseverar. Em Isaías 43, 18, 19, um texto que marcou a minha vida. Pode pôr? Esse eu quero. Esse é lindo, esse texto é maravilhoso. Oi? 43, 18 e 19, tá aí. Isso. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse texto, ele é uma promessa. E eu vou ler outra tradução aqui.
Deixa eu ver. Que eu acho. Eu até sei até de cor, vou falar. É assim: não vos lembreis das coisas que passaram, nem considereis as antigas. Eis que eu faço tudo novo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É uma promessa. Esse texto relata o povo de Israel. Eles estavam vivendo sobre a opressão da Babilônia. E eles, como eles foram muito oprimidos, e Deus estava renovando, fazendo tudo novo, transformando a vida, libertando eles daquele cativeiro babilônico, eles não conseguiam ter esperança. Eles não conseguiam enxergar que eles poderiam viver fora de uma escravidão. Porque eles foram tão oprimidos, que eles não imaginavam que eles poderiam sair daquele momento, daquele instante que eles viviam, daquela história que eles estavam passando. Eles achavam que eles iam morrer escravos, morrer escravos para todo sempre. E quando Deus trouxe uma promessa, essa promessa foi para quê? Para falar assim: olha, eu sei que vocês viveram um período de opressão, eu sei que vocês passaram por coisas terríveis, eu sei que a sua vida foi difícil, que foi difícil você conquistar, que foi difícil você sair desse momento de tristeza, de angústia, que foi difícil você vencer uma doença, que foi difícil você conquistar a sua casa, de você formar os seus filhos. Foi difícil, tudo foi difícil. Foi difícil aquele casamento, aquele namoro, foi muito difícil. Mas faz um favor, apaga tudo. Apaga porque eu estou escrevendo algo novo. Apaga porque eu vou colocar nesse deserto rios de água viva. Então, são duas situações diferentes. Duas coisas em que você olha para o passado. Uma é se desvencilhar do mundo. Outra são você se desvencilhar das suas más vivências, daquilo que você passou. Eu sei que para o ser humano é muito difícil. Por exemplo, eu tive um namoro, eu tive um casamento, e é um exemplo, tá? Eu tive um casamento e não deu certo. Então, na minha cabeça, inconscientemente, eu jamais vou dar certo com ninguém. Ou a minha família foi uma família destruída. Meus pais não deram certo, meus pais se separaram. Então, eu jamais vou me casar e constituir uma família. Minha mãe não deu certo na sua profissão, não teve profissão. Então, eu estou fadada a viver isso para o resto da vida. Porque assim como ela viveu, eu vou viver. Enfim, esses são pequenos exemplos de vivências. Vivências que são marcantes na nossa vida, na nossa fase, principalmente a infância, que geram muitas memórias na nossa cabeça. E aí, quando Jesus entra, ele entra para restaurar tudo isso. Ele fala que nós devemos ser renovados, que a nossa mente deve ser renovada nele, em Cristo. E quando a nossa mente é renovada em Cristo, não existe impossível, não existe o passado, porque todas as coisas se fazem novas, assim como diz a palavra. Eis que tudo se fez novo. Essa é a segunda coisa que nos impede de perseverar. Olhar para o passado, nos lembrando das coisas do mundo,
olhar para o passado, nos lembrando da nossa história passada. E a terceira coisa que nos impede de perseverar fala a respeito dos poços entulhados, em Gênesis 26, 18, 22. E tornou Isaque e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Isso. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e chamaram ali um poço, e acharam ali um poço de água viva. Só bem. Eu vou resumir essa história, que ela é bem grande. Na história de Isaque, fala a respeito dos poços. Isaque, ele precisava, toda vez que você entra numa terra, você compra uma terra onde não tem nenhum recurso, onde não tem, ela é nativa, eu não sei os termos usados, mas a primeira coisa, eu me lembro do meu avô, ele cavava poço para que ele pudesse fazer plantação, para que ele pudesse alimentar os animais. Então, a primeira coisa a se fazer é abrir um poço, para que ali eles pudessem se manter. O que acontece? Isaque precisava abrir esses poços para o mantimento, para que eles pudessem ter água. E toda vez que Isaque ia lá, abria um poço, alguém ia e contendia com ele. Falava, não, esse poço não te pertence, esse poço é meu. Isaque, para não entrar em atrito, ele largava aquele poço, ia, cavava outro poço, e de repente surgia outra pessoa e falava assim, pode deixar, esse poço é meu. Resumidamente, Isaque cavou 5 poços. E cavar poço não é fácil, é profundo. Não é questão de um dia, 2 dias. Precisa de muito tempo, de muito esforço, de muita dedicação, de muita perseverança. Cavar poços precisa de perseverança. Imagina você começar a cavar um poço e de repente vem uma pessoa e fala assim, você pode sair daí, isso não te pertence. Aí você tem que abaixar a cabecinha, uns vão chorar e falar assim, eu não aguento mais, eu quero desistir. Outros são determinados, como Isaque, vai lá e cava outro poço. O que eu quero dizer? Que existem pessoas que se levantam contra a nossa vida, pessoas que se levantam talvez contra o seu ministério, talvez ali no seu trabalho, às vezes até dentro da sua própria casa, para desmerecer o seu serviço, para desmerecer o seu trabalho, para te desanimar. E tem pessoas, essas pessoas geralmente não são pessoas perseverantes, porque elas querem o que é do outro, e elas não têm coragem de persistir até encontrar uma água. Então é mais fácil pegar algo pronto, e por isso que elas se levantam para te desanimar, porque elas não querem construir nada, elas querem o que é seu. Então, outro ponto de você deixar de perseverar, são esses levantes que te entristecem, essas dificuldades que sobrevêm à sua vida, às vezes até uma perda de um emprego, enfim, uma doença que nos abate, que faz com que a gente perda a nossa fé. Por isso que, diante desses 3 pontos que eu pontuei aqui, o principal
Quando você vê a história da mulher de Ló, só ela olhou para trás, os demais confiaram nos anjos. Então, os demais perseveraram e eles saíram dessa situação. Foram socorridos. No povo da Babilônia foi uma promessa, e aqueles que creram foram libertos daquela opressão. E na questão de Isaac, ele não deixou se abater pelos levantes da vida. Ele não deixou anos de trabalho para trás. Ele perseverou. E aí, o último poço que ele cavou, se chamou o Poço da Promessa. Ele foi até o fim, até ter o resultado da obra das suas mãos, e dali conseguir se manter. Quando a gente entende o nosso propósito, quando a gente entende de onde nós viemos e para onde nós vamos, em Cristo, eu estou falando da forma, eu não estou falando das coisas daqui. A gente pode até levar essa pregação de perseverar para as coisas da terra, sim? Porque Deus tem promessas, nós somos capazes, Deus nos capacita, a gente conquista quando a gente persevera. Mas esta noite eu quero te falar de algo maior. Como eu disse, não é um investimento de pequeno, curto, médio e longo prazo. É um investimento de eternidade. Eu estou falando da eternidade. Perseverar para a eternidade. Quando a gente persevera para a eternidade, nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos para o que viemos. E nós sabemos para onde vamos. Eu quero que nessa noite o Espírito Santo venha penetrar no seu coração, e que o seu coração hoje venha entender a profundidade disso, porque naquela palavra de domingo, eu me vi como Pedro. Eu me vi como Pedro. Eu achava que eu realmente, falei assim, gente, eu estou aqui, eu sou cristã, estou todos os domingos no culto, terça, ajudo a igreja. Mérito nenhum, tá, gente? Nada. Porque quando eu descobri que se me chamasse para qualquer outra coisa, não para coisas pequenas, coisas que para o mundo são grandes. Quando eu descobri que eu ficava martelando nas coisas do mundo, no que eu iria conquistar, no que eu iria ser, no que eu iria fazer, eu descobri que meu coração não estava em Cristo Jesus. Eu descobri que a obra de Deus, o plano de Deus era segundo plano, não era primeiro plano. Então, nesta noite, eu te convido a responder essa pergunta. Para que eu vim? Para que eu vim? Nós estamos falando com cristãos, nós estamos falando com a igreja. E essa tarde, eu orando, eu falei assim, Deus, a palavra diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Senhor, leva para aquela igreja os seus escolhidos. Aqueles que vão entender o teu propósito e vão agarrar e vão largar, vão deixar de olhar para trás e vão se fixar os olhos apenas no Senhor. Eu não estou convidando vocês para largar emprego. Eu não estou convidando vocês para largar família, não é isso. Eu estou falando para vocês, coloque Jesus em primeiro lugar.
Persevere em Jesus. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar, a palavra diz que todos os seus planos serão bem-sucedidos. Quando você coloca Jesus em primeiro lugar. Porque os seus planos são o meio e a eternidade é o fim. Você precisa percorrer nesta terra com dignidade, mas com os olhos fitos na eternidade. Amém? Em Romanos 12, 2 diz, pode colocar. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, se permita ser transformado por Deus. Em outras palavras, é só através da transformação que você tem em Cristo Jesus é que você vai viver essa boa, essa perfeita e essa agradável vontade de Deus. É só através da transformação da sua mente. A gente vê que muitos, como nós, como eu disse, no domingo Deus falou tremendamente comigo. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos quem Jesus é, assim como Pedro. Ele andava com Jesus, mas ele não se conhecia. Foi necessário ele perder a presença de Deus física para que ele reconhecesse quem era verdadeiramente a importância de Cristo na vida dele. E foi logo após a crucificação que Jesus se encontrou com Pedro na praia e Jesus o convidou para uma ceia, assim como foi pregado no domingo. Jesus voltou para aquele que o negou. Jesus voltou para aquele que o negou. E sabe por que Jesus voltou? Para ensinar a Pedro como se deve pescar. Jesus encontra Pedro e fala assim: lança a sua rede ao mar. E depois de ensinar Pedro a pescar, Jesus convida para uma intimidade com ele. Uma ceia. Uma pequena ceia, só ele e Pedro, ali. Na praia. E o mais maravilhoso de tudo, Jesus, que se entregou na cruz por nós, que pagou um alto preço por nós, naquela cruz, ele fala assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Você tem noção do que é isso? Quanto vale a sua alma? Quanto vale a sua alma? Vale o sangue de Jesus. Naquele momento, Jesus, ele disse: Pedro, sabe o preço que eu paguei? Aquelas pessoas
que valem o meu sangue, eu entrego nas suas mãos porque eu confio em Ti. A pessoa que negou Jesus, Jesus retorna para ela e entrega a sua vida, cada um de nós, para Pedro. É isso que Deus tem para nós. Deus, Ele não quer. A palavra de Deus diz que nós somos um corpo. Um corpo. E cada corpo, cada parte do nosso corpo, cada membro, ele tem uma finalidade. Uns vão subir aqui, vão tocar teclado. Outros vão louvar, outros vão pregar a palavra. Outros vão limpar a nossa igreja. Outros têm o dom de acolhimento, vão acolher, vão receber. Cada um representa uma parte no corpo de Cristo. Nenhum menos importante do que o outro. Todos essenciais. E Jesus, Ele fala que nós como corpo, nós devemos servir uns aos outros, fazer o seu ID, levar a sua palavra. Esse é o seu propósito aqui na terra, a eternidade, as coisas que o dinheiro não pode pagar, que nós não podemos negociar. Chegando no fim da vida, o que foi, a gente não vai ter. Podemos ter milhões, nada paga a eternidade com Cristo. Mas como Pedro, hoje, eu te convido a olhar para si com verdade e falar: será que eu, como corpo de Cristo, fico aguardando para ser chamada para uma obra que Deus me convocou, que Deus já me chamou? Será que o Guto, como tecladista, ele vai sentar numa igreja e vai ficar aguardando alguém descobrir ele, que ele toca, ou ele vai se dispor a fazer? Persevere. Deus te chamou para algo. Você tem um propósito em algo aqui no reino de Deus. Persevere. Ainda que o mundo, você já deixou o mundo, você conseguiu se desvencilhar do mundo, você já conseguiu renovar sua mente, não lembrar das coisas passadas, das tristezas passadas. Você já conseguiu, agora falta você vencer aquelas pessoas que vão tentar te tirar do foco. Persevere. Não se intimide se alguém chegar e falar que você não fez bem feito, se você não faz bem feito, que você não nasceu para isso, que você não serve para isso. Não se intimide. Saiba para aquilo que você tem, que você veio. Você veio para o reino. Não invista em coisas daqui da terra que duram pouco tempo. Não invista. Invista a sua vida por inteiro para a eternidade. Esse é o primeiro investimento seu. Amém? A vida daqui, como eu disse, ela é um meio, ela não é o fim. O fim é a eternidade em Cristo.